O universo é uma biblioteca de tempo. 13 bilhões e 800 milhões de anos de silêncio, de potencial não realizado. No meio dessa vasta escuridão, há uma pergunta que tem assombrado a humanidade desde que olhamos para cima. O nosso Sol é apenas uma de 400 bilhões de estrelas somente na Via Láctea. E a nossa galáxia é apenas uma em trilhões. A probabilidade matemática não é uma sugestão, é uma certeza brutal. O tempo e o espaço permitiram que inúmeras civilizações surgissem, evoluíssem e até se espalhassem pela vastidão interestelar. Há centenas de bilhões de estrelas mais velhas que o nosso Sol, que tiveram 1 bilhão de anos de vantagem para desenvolver a vida. Se a vida surge com tanta facilidade na Terra, ela deve ter surgido incontáveis vezes em todos os outros cantos do cosmos. Mas se o universo é tão antigo e tão populoso, por que estamos sozinhos? Esta é a essência do paradoxo de Fermi. Uma simples pergunta formulada em 1950, que se tornou o maior terror científico da nossa era. Se eles existem, onde estão todos? O silêncio cósmico não é a ausência de som, é a ausência de resposta. É a vasta escuridão, onde cada observatório na Terra, cada satélite de escuta, não capta nada além do sussurro frio da radiação de fundo. Não é apenas um mistério científico, é um aviso existencial. Se há vida inteligente lá fora, a ausência de seu rastro sugere que o caminho da evolução é fatal. Para desvendá-lo, devemos primeiro entender o que está impedindo que todos nos encontrem. A beleza do paradoxo de Fermi estava na sua inocência, a crença de que, se a vida era abundante, o universo seria uma vasta câmara de conversação. Mas o silêncio não é um sinal de ausência. O silêncio é a evidência da precaução. O silêncio é a prova de que cometemos um erro fatal nas nossas premissas. Esta filosofia sombria é conhecida como a teoria da floresta negra. Ela não oferece otimismo, oferece uma lógica brutal. É a resposta direta e mais pessimista ao paradoxo de Fermi. As civilizações avançadas existem, mas estão escondidas. E elas se escondem por um motivo. A floresta negra baseia-se em 2 axiomas que definem a cosmologia do medo. O primeiro axioma: a vida se expande e a expansão é infinita, mas os recursos são finitos. No longo prazo cósmico, qualquer forma de vida, não importa quão benigna, se tornará um competidor faminto. Não existe espaço para a coexistência perfeita. O universo é uma equação de soma zero. Se você encontra outra civilização, não importa o quão longe, você está olhando para um concorrente que, um dia, precisará do seu Sol, do seu planeta, ou simplesmente da sua matéria-prima para sobreviver. O segundo axioma: a cadeia de suspeita. A distância interestelar garante que você nunca saberá as verdadeiras intenções de um alienígena. Você não pode avaliar a sua moralidade, os seus estágios de desenvolvimento ou as suas capacidades ofensivas. A incerteza é total. Essa incerteza, combinada com a expansão inerente à vida, leva a uma conclusão inevitável. Se você não pode ter certeza de que eles não são uma ameaça, você deve assumir que eles são. E a única maneira de eliminar permanentemente a ameaça potencial de uma civilização em crescimento exponencial é a aniquilação imediata. O universo, portanto, não é um bairro, é um campo de batalha escondido. Cada estrela é um esconderijo. Cada civilização que revela sua posição está disparando um tiro no escuro, anunciando seu próprio massacre. A sobrevivência depende de ser invisível, de ser silencioso, se necessário, de ser o primeiro a atirar. Mas para que esta teoria funcione, deve haver um método de ataque tão devastador, tão rápido e tão irrastreável, que garanta que o primeiro movimento é sempre o último. Precisamos definir a arma que torne o silêncio cósmico obrigatório. O silêncio cósmico não é a ausência de vida. É a prova de que a vida inteligente compreendeu a única regra fundamental do universo, a lei da selva amplificada à escala galáctica. A teoria da floresta negra, TFN, transforma o paradoxo de Fermi de uma questão científica para uma equação de sobrevivência brutal. O universo é vasto, mas os recursos habitáveis e a energia de fácil acesso não são. A limitação de recursos garante que, em algum momento, o encontro de 2 civilizações tipo segunda ou terceira não será um diálogo, mas uma competição territorial. Se você revela sua posição, não está apenas dizendo estou aqui, está dizendo eu tenho o que você precisa. O universo se torna um tabuleiro de xadrez de soma zero. Este é o núcleo da floresta negra, o salto tecnológico inevitável. Você pode ser pacífico hoje, mas não há como prever seu avanço tecnológico daqui a 1000 anos. Você pode ser uma civilização frágil, dependente de combustíveis fósseis agora. Mas e se amanhã você descobrir a conversão de massa a energia total? Sua intenção é irrelevante. Seu potencial é uma ameaça existencial. A lógica do caçador é simples. Quando você encontra outro caçador na floresta escura, você não pergunta suas intenções ou espera por um aperto de mão. Você age. Na Floresta Negra, cada civilização é um caçador armado, e a primeira regra é o silêncio absoluto. A sobrevivência é ditada pela paranoia e pela velocidade de reação. A aniquilação é a única estratégia de sobrevivência racional. Qualquer tentativa de diálogo incorre em risco inaceitável. O custo de estar errado, de acreditar que a outra parte benigna e ser traído, é a extinção completa da sua espécie.
O custo de um ataque preventivo, se estiver errado, é apenas a eliminação de um potencial concorrente. O benefício do silêncio é a própria existência. A corrente cósmica da suspeita é inquebrável. Todos sabem que todos os outros sabem dessa regra. O mero ato de enviar um sinal se torna um ato de agressão indireta. O silêncio não é apenas uma defesa, é a assinatura de uma civilização que compreendeu o jogo cósmico. Mas se a Floresta Negra é tão silenciosa, e se a regra é não falar, o que significa para a humanidade que, por décadas, gritamos nossa existência para o vazio? Ao longo de décadas, nossa busca por inteligência extraterrestre se concentrou em ouvir. Mas o risco fatal não reside no que recebemos, e sim no que enviamos. A astronomia passiva, SETI, é a escuta paciente no silêncio cósmico. O perigo real, a aplicação mais aterrorizante da teoria da Floresta Negra, é o METI, o envio de mensagens para a inteligência extraterrestre. Assumindo ingenuamente que a primeira civilização que encontrássemos seria benevolente, fizemos o impensável. Em 1974, transmitimos a mensagem de Arecibo, um mapa de nosso DNA, nosso sistema solar, nossa matemática. Não foi apenas um cartão postal, foi um conjunto de coordenadas geográficas e um manual de vulnerabilidade, gritado em código binário através de 25 mil anos-luz de escuridão. Na Floresta Negra, cada sinal de rádio poderoso que emitimos não é um convite à amizade, é uma declaração de guerra. Ou, mais precisamente, um anúncio de recursos disponíveis. Uma civilização avançada que detecta nossa esfera de rádio confirma duas coisas. Primeiro, existe vida tecnológica. Segundo, essa vida é jovem e potencialmente indefesa. Nós estamos gritando. E para um predador interestelar movido pelo imperativo da sobrevivência, silêncio significa segurança, barulho significa alvo. O silêncio é a descrição necessária para evitar a aniquilação. O barulho de nossa transmissão confirma nossa localização, nossa fraqueza e a facilidade com que podemos ser explorados ou erradicados. O debate ético é crucial. Temos o direito de arriscar a civilização humana inteira e todas as formas de vida na Terra por um flerte imprudente com o desconhecido? Figuras como Stephen Hawking advertiram que o primeiro contato seria menos um abraço interestelar e mais a chegada de Cristóvão Colombo no Novo Mundo, com consequências infinitamente piores para os nativos. Nossa esfera de rádio, a bolha de transmissões de TV e rádio que se expandiu por 100 anos-luz, é o nosso farol de vulnerabilidade. E essa bolha continua se expandindo, carregando consigo os ecos de nossos mais antigos programas de rádio e as coordenadas precisas de nosso lar. Não é mais uma questão de se eles nos ouviram, mas sim de quando a primeira mensagem atingirá a civilização errada. Enquanto continuamos a gritar no escuro, somos protegidos apenas por uma coisa, a tirania da distância. E é para essa vasta escala do universo, o escudo final da humanidade, que devemos agora direcionar nossa atenção. A teoria da Floresta Negra oferece uma explicação elegantemente brutal para o paradoxo de Fermi. O silêncio universal é a evidência máxima do medo universal. Ninguém transmite, pois a transmissão é um convite à aniquilação. Neste cosmo de caçadores invisíveis, a única estratégia de sobrevivência é a quietude absoluta. Mas esta teoria tem uma falha perturbadora. Ela explica o porquê asterisco ninguém está falando asterisco, mas não explica o porquê asterisco não estamos vendo asterisco. Mesmo que todas as civilizações estejam em silêncio por precaução, onde estão as megaestruturas? Onde estão as esferas de Dyson, os propulsores Shakadov, os sinais inconfundíveis de milênios de engenharia em escala galáctica? O silêncio que observamos não é apenas o resultado de uma precaução calculada. É algo mais profundo, mais terminal. É aqui que somos forçados a invocar o conceito mais aterrorizante da astrobiologia, o grande filtro. A Floresta Negra é apenas a nossa percepção distorcida da aniquilação. O grande filtro não é um caçador oportunista, mas uma força universal que garante que nenhuma espécie avance além de um certo ponto de complexidade tecnológica. Se a Floresta Negra ensina que devemos nos esconder, o grande filtro sugere que o esconderijo não importa. Ele é uma barreira evolutiva, um obstáculo tão destrutivo que a probabilidade de qualquer vida inteligente o superar é praticamente zero. A precaução extrema que define a Floresta Negra torna-se apenas um sintoma secundário. É o conhecimento subconsciente de que a catástrofe em nível galáctico é não apenas possível, mas garantida. Olhamos para o vasto e silencioso oceano cósmico e vemos o terror. Mas não é o terror de um inimigo esperando para nos atirar. É o terror de olhar para um espelho. O silêncio que nos cerca não reflete a prudência das outras espécies, mas sim o seu destino final. Um destino que aguarda toda civilização que atinja um nível tecnológico semelhante ao nosso. Resta-nos a pergunta final e mais urgente: onde, ao longo da linha do tempo cósmico, reside este grande filtro? Já o superamos, sendo nós a única e improvável exceção na história universal? Ou, de forma aterradora, ele ainda está à nossa frente, e a própria Floresta Negra é o presságio de que estamos prestes a colidir com a nossa própria e inevitável extinção?